dia, paz do Senhor. Aqui quem fala é a diaconisa Carla França. E agora oficialmente no Ministério Orar Sem Cessar. E nós vamos começar a palavra desta manhã. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a palavra e a oração. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E que a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para esta manhã venha falar contigo profundamente. Amém? O tema que eu trouxe hoje é o vitimismo. E eu coloquei o tema pare de ser vítima e tome o controle da situação. Esse foi o tema que o Senhor ministrou no meu coração. Se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu a comi. Irmãos, eu entendo que talvez quando Deus ele faz essa pergunta para aquele casal, eles não consigam admitir o que eles acabaram de fazer. E eu observo que Eva, ela não soube tomar para si a responsabilidade do seu ato. Então o que ela fez? Ela foi tentar colocar a culpa em outro. A culpa foi da serpente. Tudo bem que a serpente falou algo, mas ela teve a sua parte na responsabilidade, porque ela deu ouvidos. Só que ela não tomou responsabilidade para si. Não, ai, Senhor, eu pequei mesmo, me perdoa. Não conseguiu fazer isso, se colocar na posição de quem realmente estava errado. Ela preferiu jogar a culpa em outra pessoa, no caso a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ela não conseguiu assumir a culpa que ela teve, também a participação que ela teve. Só que, com Deus, as coisas não são como a gente sempre quer que seja. Deus, ele não nos vê como coitadinhos, como vítimas. Porque se você for analisar o versículo 14 até o versículo 19 de Gênesis capítulo 3, Deus, ele não vai castigar somente a serpente, porque a mulher disse que foi a serpente que a induziu, que ela enganou, a serpente a enganou. Deus, ele vai castigar tanto a mulher, como o homem e também a serpente, porque os três tiveram participação. Por isso que não adianta sempre jogar a culpa no outro e esquecer que nós também temos parte na responsabilidade daquele ato. Porque é impossível, acho que nunca teve ninguém que nunca se vitimizou na vida. Sempre ocorrem situações em que a gente se vê num aperto tão grande que a gente procura lançar a responsabilidade de algum ato que a gente cometeu para outra pessoa. Então, para a gente compreender melhor a respeito do vitimismo, eu vou só contar uma parábola que se chama O Tolo, o Sábio e o Cântaro. E estava o tolo embaixo da montanha e ele precisava levar um cântaro até o sábio que estava em cima da montanha. Então aquele tolo, ele saiu levando o cântaro na mão e antes que ele conseguisse chegar na metade da montanha, ele tropeçou em uma pedra, caiu com o cântaro e o cântaro acabou se quebrando. E quando o cântaro se quebrou,
Bateu aquele desespero, nossa, quebrou o cântaro. Mas ainda assim ele continuou caminhando, subiu a montanha. E quando chegou até o sábio, ele já chegou dizendo: sábio, eu caí, tropecei numa pedra, apareceu uma pedra no meu caminho, eu tropecei nessa pedra e quebrou o cântaro. Aí o sábio olhou para ele assim e viu que na mão dele estavam as alças, a alça do cântaro. Aí perguntou para ele: mas se quebrou, para que você trouxe a alça do cântaro para mim? Aí o tolo disse: é porque eu precisava provar para o Senhor que eu tinha caído e realmente o cântaro quebrou. Só que se você for analisar a história, não tinha necessidade de ele ter que subir aquela montanha inteira somente para provar que tinha uma pedra e ele caiu. Porque a justificativa dele foi jogar a culpa numa pedra, dizer que a pedra estava na frente e que ele caiu por causa da pedra. Ele não assumiu a responsabilidade porque a pedra não ia surgir do nada na frente. A pedra já com certeza já estaria lá. E foi falta de atenção da parte dele. E ele não soube admitir que ele deveria ter prestado mais atenção, que ele deveria ter se ligado mais, né? Eu tô com um cântaro aqui, eu tenho que vigiar, porque se eu tropeçar aqui, alguma coisa acontecer, o cântaro pode cair e quebrar. Ele não vigiou. Então ele jogou toda a responsabilidade da quebra do vaso em cima de uma pedra. E subiu toda uma montanha só para mostrar a alça, para provar que, no dizer dele, ele era inocente, que foi a pedra que fez com que ele caísse e quebrasse o cântaro. E não tinha necessidade disso. Ele poderia muito bem voltar, pega outro cântaro, leva outro cântaro, mas não. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o vitimismo, a nossa falta de caráter mesmo, de assumir a nossa responsabilidade, ela nos faz nos atrasar, ela nos atrasa. Então, assim, algo que a gente deveria já estar bem mais evoluído, a gente acaba se atrasando, porque a gente nunca consegue assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros, e sempre procura jogar a culpa no outro. E eu vou te falar uma coisa, o vitimismo tá pegando muitos casais, e não é só casais que talvez não conheçam a palavra de Deus. Principalmente os casais que realmente conhecem a palavra de Deus, é o que mais está acontecendo hoje em dia, é uma situação triste. A gente para pensar assim, é uma coisa horrível o que está acontecendo, tantos casais se separando, e o pior de tudo é que eles se fazem de vítimas para tentar amenizar a situação, para se livrarem de um casamento fracassado. O casamento tá fracassado, eles para não sair, eu fui culpado pelo fracasso do meu casamento, eles não conseguem admitir que são responsáveis pelo fracasso do casamento. Então o que eles fazem? Eu fui a vítima. O casamento acabou porque o meu marido, ele não me dava atenção, ele não me dava amor, ele não sabia cuidar de mim. Ou o marido se vitimiza. Mas aquela mulher, ela brigava demais. Ela não tinha paciência comigo. Ela não tinha carinho, não fazia as coisas com amor pra mim. Tinha preguiça, não fazia nada em casa. Então sempre eles vão achar desculpa no outro. Nunca vão conseguir assumir parte da responsabilidade. Porque quando a gente cobra muito amor, carinho, atenção, primeiro isso tem que partir de nós. Porque, com certeza, se eu vou dar atenção, se eu vou dar amor, vou dar carinho pro meu esposo, com certeza ele vai se sentir o desejo de retribuir aquilo. Mas se a gente só quer e não dá, como que vai receber? Sabe, não é barganha. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa, que nem a gente mesmo dá. Então, assim, tem uma parte entre os dois quando a gente se torna um. A partir do momento que a gente casa, a gente se torna um. Só que uma parte,
está mais fraca e talvez outra esteja mais forte. Então, talvez, um exemplo, o meu marido, ele tem dificuldade para dar carinho, um exemplo. E eu quero receber o carinho, só que o que acontece? Eu acho que é ele que tem que me dar e eu não dou, porque ele não me dá, então eu não vou dar. E só que se eu quero uma coisa, eu que tenho que começar a fazer a diferença. Então, se o meu marido, um exemplo, reclama que eu não faço nada em casa, eu acho uma ideia interessante, sabe? Quando você quer uma coisa da outra pessoa e você começa a fazer aquela coisa que você deseja, eu acho que a pessoa vai desconfiar. Nossa, eu acho que eu que deveria estar fazendo aquilo, eu não estou fazendo. Então vai chegar uma hora que as coisas elas vão mudar. Só que a gente quer que tudo mude da noite para o dia. E acontece que, principalmente casais, quando casam recentemente, tem muita dificuldade de convívio. Mas por quê? Porque a gente vem de realidade diferente. Um é criado de uma forma, o outro é criado de outra forma. E aí vai juntar essas duas pessoas que foram criadas totalmente de formas diferentes. Então o convívio vai ser diferente. Até se adaptar vai ser muita provação que os dois terão que passar junto. E tem que superar. Só que quando chega num certo ponto do casamento, que eles não conseguem se adaptar ou já não conseguem mais se acostumar com os erros dos outros, porque nenhum consegue assumir a sua culpa e procurar mudar, sempre esperar mudança no outro e nunca enxerga que, eu preciso mudar também. Se eu quero que fulano mude, eu preciso mudar. Porque se ele ver a mudança em mim, ele vai se esforçar para querer mudar também. Mas a gente só quer que o outro mude, e a gente nunca muda, a gente sempre acha que a gente é a vítima. Eu sou a vítima. Ou a culpa de tudo que está acontecendo no meu casamento, a culpa é dele, a culpa é dela. A culpa não é minha. A gente não toma para si responsabilidade, porque se nós fizéssemos isso, evitaria tanto divórcio. Porque quando você vai ver, no fim das contas, os motivos pelo qual os casais estão se separando são motivos tão tolos, motivos tão bobos. E não tinha necessidade para isso. Mas eles levam o casamento ao fracasso. E para dar uma ênfase no terminar, no separar, no divórcio, eles vão jogar a culpa no outro. Acabou porque fulano era assim, assim, assim. Sempre que eu recebo mensagens pedindo conselho a respeito, principalmente casamento, é o que eu mais tenho recebido, e as pessoas sempre vão contar a situação do que está passando, que o casamento está no fim, ou que já acabou. Aí você vai perguntar, pedir para que a pessoa vai falando mais, né, para a gente conseguir entender onde é que está a raiz do problema, para que haja uma solução. E quando você vai ouvir todas as conversas, praticamente todo mundo que manda mensagem sempre vai colocar a culpa em outras pessoas. Então, por isso que eu senti essa necessidade de falar sobre isso. Vamos parar de ser vítima. Nós não somos vítimas, o Senhor não nos enxerga como vítimas. Tudo que acontece na nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Então tem que partir de nós a mudança. Não só esperar a mudança do outro, mas partir de nós também. Então, se você está sofrendo uma injustiça, não se faça de vítima. Entrega no Senhor e descansa. Pois a verdade sempre virá à tona. Para de ficar se justificando. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, eu fiz isso porque fulano falou isso, isso e isso, eu mirei, eu fiz isso mesmo. Mas não foi por minha causa, não, foi por causa de fulano. Para de jogar a culpa nos outros. Para de tentar se justificar. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, que quem nos justifica é Deus. Não precisa a gente estar se justificando para ninguém, não. Não precisa, não foi minha culpa, eu sou o coitadinho. Foi por culpa de fulano, eu fiz isso por culpa de fulano. E jogar a responsabilidade no outro dia, uma coisa que foi você que fez. Independentemente do que o outro fez, foi você que causou aquilo. Então para de se vitimizar. Dá uma de vítima. Uma vez eu vi uma mensagem e o profeta dizia assim, você é vítima ou você é vencedor? Porque não tem como ser os dois, ou você é vítima ou você é vencedor. Não tem como ser os dois. Você tem que escolher uma posição para a tua vida. Ele deu um exemplo que, nossa, eu achei muito interessante.
Ele dizia a respeito dos heróis, né, dos desenhos animados, dos desenhos que as pessoas assistem. E tanto os heróis como os vilões, eles tiveram uma infância difícil. Eles tiveram um passado muito triste, muito doloroso. Só que cada um deles escolheram o caminho que iria seguir. Os heróis também foram vítimas, mas eles decidiram ser heróis para curar, para fazer a diferença. Os vilões, eles também foram vítimas, passaram por situações difíceis, só que eles escolheram fazer mais vítimas. Eles não escolheram curar e fazer a diferença, eles escolheram fazer mais vítimas. E é aí que está a diferença. Os heróis foram vencedores pelo fato de eles terem superado aquele trauma que eles passaram e procurar fazer o melhor para que outras pessoas não passassem pelo mesmo que eles já tinham passado. E os vilões não, eles não se conformaram com o passado que tiveram, não conseguiram superar os seus medos, os seus traumas e simplesmente faziam com que outras pessoas viessem passar por situações parecidas ou até mesmo piores. A maioria dos desenhos sempre vai ter isso, sempre vai ter um passado negativo, tanto na vida do herói como na vida do vilão. Os dois foram vítimas, mas cada um decidiu um caminho ao qual seguir. E nós, qual caminho nós vamos seguir? Nós somos vítimas, mas tornamos heróis, ou nós somos vítimas que vamos nos tornar vilões? Para fazer outras pessoas sofrerem com as nossas atitudes. Jogar a culpa em outras pessoas pelo aquilo que aconteceu na nossa vida no passado. Então eu quero te dar um conselho esta manhã. Procura reconhecer os seus erros. Procura aceitar o seu passado. Entenda que aquilo que passou, aquilo que você viveu antes, as consequências de tudo que aconteceu antes, é porque você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então, mesmo que o tempo voltasse atrás e acontecesse tudo de novo, com certeza não ia mudar nada, porque você ia estar com a mesma maturidade. Se você voltasse a ser criança de novo, você ia esquecer tudo que já passou, que você já tinha vivido. Se você voltasse no início, tudo de novo, ia acontecer da mesma forma, porque a criança não tem maturidade, o adolescente não tem tanta maturidade assim. A vida, o dia a dia, com o passar dos anos, é que a gente vai adquirindo a habilidade de compreender as coisas e aceitar que realmente nada é fácil. Tudo que aconteceu de ruim para nós, hoje se torna experiência. Hoje é experiência para nós. O Senhor, Ele não permite que a gente passe por nada em vão. Tudo que a gente passa é para que futuramente a gente venha ter algo melhor. E sabe o que eu percebo mais? É que o vitimismo, ele é mestre em distorcer as coisas. Ele é mestre em distorcer a realidade. Por que eu estou falando isso? Porque se você for analisar, sempre as pessoas distorcem a realidade. Talvez está passando por algo que nem é lá tão grave assim, que é fácil de ser, de mudar, de resolver a situação. Só que a vítima, ela vê as coisas de uma forma tão distorcida que ela já começa a dizer, nossa, a vida é injusta comigo. Ninguém me ama. Ninguém me quer bem. Não tem mais solução para a minha vida. E começa a se diminuir. Sabe? Aquele espírito de inferioridade que se sente menor que os outros, que acha que nada vai conseguir mudar a situação a qual ela está vivendo atualmente. E isso é tão complicado porque elas não conseguem crescer. O vitimismo impede que as pessoas elas consigam crescer. Um exemplo, havia 2 negros, e eles cresceram desde pequeno na favela. Os 2 cresceram em favelas. Os 2 foram vítimas de muitas coisas ruins. Quem sabe como é favela? Quem conhece sabe que em favela do nada começa tiro. É uma situação tão difícil, porque é luta direto, guerra entre traficante e polícia, é aquela coisa toda. Então quem crescer em favela sabe o quanto é difícil. E esses 2 jovens, eles cresceram desde a infância na favela. Só que ele não aceitava aquela situação. Ele não tomava para si o papelzinho de vítima. Eu sou vítima da favela. Eu sou vítima da pobreza. E o que ele fez? Ele se esforçou. Ele não perdia a escola. Ele ia para a escola todo santo dia. A escola era pública. A escola
Não era uma escola particular, uma escola boa, uma escola de nome. Não, era pública, mas ele fazia questão de se esforçar, de dar o melhor. E o outro não. Outra, vou estudar pra quê? Eu não tenho futuro. Sou pobre, nasci em favela. Não tenho dinheiro, minha mãe tem dinheiro, meus pais não têm dinheiro. Eu tenho que trabalhar, tive que começar a trabalhar muito cedo para sustentar meus irmãos, sustentar minha família. E não procurava tirar um tempo para pensar no futuro, para almejar algo para o futuro. Então, essa pessoa que ela não conseguia enxergar um futuro melhor, que ela se vitimizou, achando que aquela situação que ela estava vivendo não tinha mais jeito, ele simplesmente se entregou, continuou sendo vítima, se tornou um traficante e começou a viver disso. Já o outro estudou, trabalhava de dia, estudava à noite. Nunca parou de trabalhar, ajudou a família, ajudou os irmãos, mas sempre estudando, sempre estudando. Até que ocorreu a oportunidade, porque ele buscou a oportunidade. Eu quero abrir parênteses aqui para falar uma coisa. Pessoas comuns, elas deixam passar as oportunidades. Agora, pessoas inteligentes, elas aproveitam as oportunidades. Agora, pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. E esse jovem, ele criou oportunidade. Mas como ele criou oportunidade? Estudando, buscando, focando, não saindo do foco, não se vitimizando. Ele sabia a realidade a qual ele se encontrava. Era pobre, morava em favela, mas ainda assim procurou estudar, procurou dar o seu melhor para ser alguém na vida. Então chega um belo dia que esse jovem, ele consegue a oportunidade de entrar, né, para militar, né? E aí ele cresce e tal, faz concurso, consegue fazer a faculdade, trabalhar, vai pagando a faculdade, fazendo bolsa, fez a bolsa, tirou um bom resultado por ter estudado bastante, ele se esforçou para isso. Então ele consegue vencer na vida. E de repente, esse jovem encontra com aquele outro jovem que era traficante, só que os dois negros, porque tem aquela questão de que até hoje as pessoas não conseguem superar o racismo, porque acham que o negro é pior do que o branco, então eles acham que o preto tem poucas oportunidades para mim. Mas na verdade, muitas vezes somos nós, eu sou negra também, somos nós que nos vitimizamos. Não tem o porquê disso, nós somos todos iguais. Todos iguais, se você rasgar a nossa pele, passar uma faca aqui, vai sair o sangue da mesma cor. Se a gente morrer hoje, vai para o mesmo lugar. Então a gente é igual. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você, seja lá de que cor for. Dessa maneira. Então quando um encontra com o outro, aquele que se fez de vítima está numa situação como traficante, e o outro que procurou passar por cima do vitimismo está como policial. Aí um olha para a cara do outro e a vítima que se vitimizava dizia assim: como você conseguiu? Eu vi você crescendo na favela, eu também cresci na favela, mas como você conseguiu? Como assim você conseguiu? Aí ele olhou assim: eu busquei, eu estudei, eu batalhei e eu consegui. E assim ele conseguiu vencer. Porque ele conseguiu, ele não deixou que a situação impedisse que ele crescesse. Então, assim, pare de focar tanto no problema, tanto na situação. E procura focar na solução, procura focar na mudança. Você tem duas opções. Ou você se acostuma com as suas fraquezas e prepara um discurso vitimista. Ou você encara a cada dia até superá-los. Deus quer usar suas fraquezas para te tornar mais forte e te aperfeiçoar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco é que sou forte. Nós somos fortes, você é forte.
Só para finalizar, eu quero só dar ênfase lá em Juízes, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: Então ela disse, como dirás, tente amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não tem declarado em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Dalila, ela se fazia de vítima. Ah, você não me ama. Para Sansão. E Sansão já vinha de um relacionamento, coitado, já conturbado. E o que acontece hoje, não só no meio de gente grande, não, já desde a adolescência, as pessoas sempre vai ter uma pessoa se vitimizando perto de você. Ah, você não me ama. Sabe por que muitas meninas estão caindo nessa de se entregar antes do casamento? Porque sempre tem aquele que se vitimiza. Ah, você não me ama, se você me amasse, você não se importaria com isso não, eu vou cuidar de você. Por que você tá fazendo isso comigo? Vamos ficar junto, vai dar certo. E aí o medo, aquela paixonite, aquela paixão louca, doentia, a pessoa ainda é ingênua, vai cair naquela conversa. Então, assim, não ceda ao vitimismo de outras pessoas. Não dá corda. Não dá corda, vigia, cuida da sua vida com Deus. Não permita que outras pessoas venham fazer que você se afaste da presença de Deus. Não. Por mais que tenha uma Dalila da vida aí, se vitimizando, se fazendo de coitadinha para você cair no laço, para você entregar os pontos, para você falar o segredo da tua força, não caia nessa. Não caia nessa. Em Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não precisa você se fazer de vítima. Não precisa você estar se justificando. Confia no Senhor, confia nele, entrega tudo para ele, ele vai resolver tudo. Essa situação difícil, complicada que você está passando, o Senhor ele vai resolver. Você não precisa ser vítima para ser notado, para se sentir amado. As pessoas te amam, você só precisa abrir os seus olhos e enxergar não com olhos de vítima, mas com olhos de vencedor. Você é vítima, você é vencedor, não tem como ser os dois. Seja autor da sua própria história, não permita que as atitudes de outras pessoas interfiram na tua trajetória. Tome o controle da situação, porque toda vez que você diz, ah, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo, você está jogando a responsabilidade para outra pessoa e também está deixando ela no controle. Então, quer dizer, não é você que está no controle da tua vida, é as outras pessoas, porque se elas fazem algo com você, você vai agir da maneira que corresponde à forma que elas agiu com você. Então, a diferença tem que estar em você. Tome controle da tua vida, tome controle da situação, não aceita ser vítima. Seja vencedor, não aceita essa situação na tua vida. Eu quero orar pela tua vida esta manhã. Pai, que em nome de Jesus, meu Deus, quem estiver ouvindo esta mensagem, que venha abrir o coração, que venha compreender, que venha guardar na mente, que não venha somente ouvir, mas que venha praticar isso, que venha querer mudar. Que não queira somente ser vítima, mas que queira sinceramente do fundo da alma a mudança. Porque nós precisamos ser diferentes, nós precisamos mudar cada dia. Enquanto a gente não reconhecer as nossas falhas, enquanto a gente não reconhecer que somos fracos, enquanto não reconhecermos as nossas fraquezas, fica difícil. Oh, Senhor, aperfeiçoa-nos nas nossas fraquezas. Pai, como a tua palavra disse, Senhor, lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, que o Senhor é quem nos justifica. Pai, nos ajude a confiar no Senhor de forma que a gente consiga ficar no nosso lugar, na nossa posição, manter a posição, manter o caminho firme, compreendendo que é o Senhor que vai nos justificar, Pai. Pai, entra na causa dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, seja no casamento, Pai, seja na vida familiar, na vida financeira, onde está passando por dificuldade. Que essas pessoas, elas venham compreender o teu agir, a tua vontade, Pai. Senhor, que o Senhor venha mudar a nossa história, mas que o Senhor venha trabalhar nosso coração para que primeiro a gente venha conseguir mudar os nossos pensamentos e compreender que nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores porque nós estamos em Ti, Senhor. Oh, Deus, eu te agradeço por esta manhã, por mais um dia, por cada vida que está ouvindo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cobrir de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu ministro a bênção sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe os irmãos e até a próxima quinta, em nome de Jesus.